Começando mais um podcast News e Negócios, eu, Djan de Barros, tenho o prazer de receber hoje aqui nos estúdios do Campo Grande News, do nosso podcast, o Dr. Amaury de Oliveira, diretor médico da Clínica Prognóstica e chefe do Serviço de Oncologia Cirúrgica do Hospital Rosa Pedrocian. Doutor Amaury, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso News e Negócios. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer poder estar aqui. Eu que agradeço a sua presença, doutor. E assim, para começar, a gente gostaria de saber um pouco da sua história, né? O News e Negócios tem muito disso, de saber a história dos nossos convidados. Nós estávamos falando, antes de começar o nosso podcast, estávamos falando um pouco da nossa história, que até tem um pedacinho de... Encontramos um pouco lá no final, lá no comecinho da carreira, dos estudos. E aí o senhor estava me dizendo que é daqui de Campo Grande mesmo. Sou daqui, nasci aqui. Tá, Nascido e perfeito. criado. Nascida e criada, mas a família toda daqui. Tá, Daqui. e aí casado com a doutora Verusca Também daqui. e com duas Um crianças, é isso? casal, um Um casal. casal, um Quem são as casal. É o crianças? Gabriel de 13 e a Maria de 10 Ah, anos. então tá bom. Então entrando numa fase bem tranquila agora da adolescência, É, mas ele é bem tranquilo. calma, então tá bom. Pouca energia, Pouca energia, uma bateria de exatamente. lítio, né? Não acaba nunca. Cada etapa é uma fase, né? Como Né? diz o filósofo. Eu costumo dizer, doutor, que a gente, nós como pais, né? Os ter filhos é igual jogar videogame. A próxima fase é sempre mais Mais complicada, mais complexo. difícil, né? É. E a gente queria zerar a fita, nunca zerava a fita. Então Não. é mais ou menos por aí. Nunca para de os desafios chegarem. Para a gente falar um pouco da sua história, eu gostaria que o senhor começasse. Por que medicina? Da onde veio? É da família? Como é que funciona isso? Essa história, para quem me conhece, é uma história meio bem clássica, assim. Tá? Quando eu era adolescente, a minha mãe, ela foi operada de câncer de mama. Eu sou filho de criação, minha mãe que me criou. Nós estamos falando lá da época do Nhanhá, é Nós isso? estamos ainda não. Não, antes do Não, Nhanhá, então. não, Ah, depois do Nhanhá. depois, Porque o tá. Nhanhá foi até mais ou menos 86, Tá, 87. Aí eu fui adotado por uma família. tá. E a minha mãe que me criou, ela foi operada de um câncer de mama, só foi operada pelo Dr. Alfredo Abrão. Tá. Que é o que dá o Só, nome ao Hospital do só, Câncer né? não sei se você sabe, doutor Alfredo Abrão foi considerado o melhor cirurgião Sim, oncológico do mundo, sim. e ela foi operada por ele. E eu, obviamente, eu era jovem, eu não acompanhei, mas eu acompanhei o processo, e aquilo me encantou. E é muito interessante, porque quando eu entrei na faculdade, eu já entrei querendo ser oncologista, Ou seja, já sabia o que eu queria sabia ser. exatamente o que eu queria ser. Isso é muito difícil acontecer, né? Porque Completamente assim, não é, impossível, né? se dizer assim. Então talvez, A não ser que você tenha um histórico familiar, meu pai é uma especialidade e eu vou fazer isso. sim. Mas eu não tinha ninguém na família que ia ser médico e eu queria ser médico por causa disso. E queria ser oncologista por causa disso. Ou seja, essa virada de chave foi muito impactante, então isso te levou a ser quem você é. E Exatamente. você se lembra exatamente quando foi esse momento que você falou assim: eu quero ser oncologista? Então, foi esse período na data que a minha mãe foi operada e eu me interessei. E o que me chamou a atenção, na época você não tinha essas informações, é que era meio um tabu você falar que tinha câncer, né? Então eu lembro que na família, minha mãe foi operada, minha mãe chamava Dona Tita. A Dona Tita foi operada de câncer. Aquilo parecia que era uma coisa absurda. Eu falava assim, mas o que que é isso, né? E isso, eu sou curioso, né? Mas aí nós estamos falando dos anos 80, Final dos né? anos Né, 80. 80, 90, tudo era Aham. muito, muito, muito. E outra, com pouquíssima informação. Hoje a gente tem uma riqueza de Exatamente. informação. De lá para cá, aproveitando já esse ensejo, esse time, de lá para cá, essa evolução, o que mudou daquela medicina para a medicina dos dias de hoje? Ela não mudou, ela se transformou. Hoje nós estamos falando de outra medicina. Na verdade, eu acompanho e gosto muito de um profissional muito famoso, doutor Buzaide, Antônio Carlos Buzaide. Ele é um médico que ele fala que ele quis ser oncologista justamente por isso. Porque quando você falava em oncologia, Djalma, você automaticamente o indivíduo ele já se transformava no moribundo. Olha, tem câncer, pronto. E era Já era, remetido à já morte. era, já era, como Ah, é que fala? Já era atestado de morte. exatamente. E é muito interessante isso, por quê? Porque quando eu terminei minha faculdade, fui prestar prova para Nós estamos falando residência, de que ano isso? estamos falando em 2000, Tá. e fui prestar prova para residência e falava que queria ser oncologista, todo mundo se assustava. "Por que você quer fazer isso? Você não tem."
Mas nesse período eu já tinha informação e eu já sabia de muitas atualizações e que queria virar a medicina oncológica. Mas também tinha também aí uma pessoa muito determinada no que queria, né? Ah, eu já tinha muita Né, esse noção do que perfil do queria. que queria Ah, também, que ajudou muito. isso. Só para você ter uma ideia, as vagas de oncologia de residência no Brasil, elas não preenchiam. Faltavam profissionais. É, até porque a pessoa sai fora da curva, começa. E são algumas, né, Ah, a escolha, o porquê, o onde, é sem ter muito o porquê, muito específico, né? específico, né? Então você está saindo da Ah, curva e isso talvez tenha quebrado alguns paradigmas. sim. Você teve que quebrar vários paradigmas, mas enfim, quando a gente fala dessa transformação, especifique para mim, por favor, quais foram as grandes transformações dessa medicina Então, para aí, hoje, aí quando você começa nessa evolução, né? nessa evolução, observar essa evolução, você começa a ver que a oncologia ela deixa de ser uma patologia relacionada à morte e ela passa a ser uma patologia com altos índices de cura, baseado em Ano após anos. múltiplas Uhum. terapias. E o que é mais interessante na oncologia, e só existem duas áreas da medicina que tem tanta pesquisa e tanta evolução, que é a área da oncologia e da psiquiatria. Mas a oncologia ainda é a área da medicina que mais se tem pesquisas e avanços de novas terapias e tecnologias. Então, na época, nós tínhamos 2, 3 quimioterápicos para tratar câncer. Cara. Então, todo mundo que tinha câncer basicamente tratava com um ou 2 quimioterápicos e não tinha mais nada. E os estudos também eram muito, acredito que eram muito limitados também, Até né? porque ela era uma área que ela não tinha tanta atração. Bom, aí essa transformação ela passa por vários fatores. Eu acredito que, obviamente, o fator de se tratar e curar é um fator muito impactante, mas sem dúvida o fator financeiro é o mais impactante. Por quê? Porque as pesquisas elas passaram a ter acesso a drogas e a terapias extremamente caras e extremamente rentáveis para determinadas estruturas. Consequentemente, quando você tem rentabilidade, você investe. E as indústrias farmacêuticas, elas começaram a fazer grandes investimentos em pesquisa clínica em oncologia. E aí vieram novos quimioterápicos, aí vieram os imunoterápicos, aí vieram as terapias-alvos, vieram as terapias anti-angiogênicas, aí vieram agora os mais recentes, que são coisas de 5, 6 anos para cá, que nós chamamos de anticorpos conjugados, que agora você não faz mais a químio ou a imuno, você faz os dois ao mesmo tempo na Entendi. mesma droga. Aí vieram a evolução cirúrgica, com as videolaparoscopias e agora a robótica. Aí vieram as radioterapias com características mais pontuais e mais em alvo, Diretas, mais diretas, diretas, com resultados menos melhores. invasivas. E tudo isso fez com que hoje você aumente o índice de cura Tá. e, tratamento, e de pacientes adultos absurdamente. Tem uma droga que ela foi aplaudida no Congresso americano há uns 4, 5 anos, que essa droga ela é capaz de curar paciente com metástase de mama. E um alto índice de cura. Não é 5, 3%, não, é bem mais que Olha isso. o tamanho dessa transformação, né? Então, isso tudo fez com que a oncologia chegasse a esse patamar. E você vê, por exemplo, que a maior empresa, que inclusive foi agora a RJ, né? Recuperação Judicial, a maior empresa de medicina do Brasil era de oncologia, que era a Oncoclínicas, né? Então, assim, por quê? Porque é um mercado muito rentável. E quando a gente fala de clínica, nós falamos então da clínica prognóstica. Prognóstico. Quando nasceu a O prognóstica? prognóstico nasceu há 14 anos. É, veio junto com a doutora Verusca? Não, não, a Ah, doutora Verusca, ela veio há 27 anos já. então, mas a doutora Verusca que deu a ideia, digo assim, ela que Ela falou, ó, participou desse processo, né, sim. autorizou, Mas, ela que mas falou que você estava com vontade, exatamente, né, praticamente tudo hoje, né? né? Mas o que é mais interessante é que, na verdade, a prognóstica ela veio por uma necessidade, né? A oncologia do Mato Grosso do Sul, ela sofreu um baque, e você é bem mais novo que eu, mas deve se recordar que nós tivemos um processo muito sério aqui, que foi conhecido nacionalmente como a máfia do câncer. Sim, isso há, Isso aproximadamente eu creio que há uns 16 anos eu ia falar, eu atrás. falei quase 20, eu ia falar, Uns tá, 16 anos atrás. E aconteceu um baque e aconteceu meio que uma diáspora oncológica. E nós tínhamos tá. poucos oncologistas. E, consequentemente, houve a necessidade de a união de vários oncologistas, que foi o que eu fiz, eu e mais 5 colegas.
e nós juntamos e decidimos que nós iríamos montar a nossa clínica. Nós trabalhávamos em outra clínica e vimos que havia uma necessidade com propostas completamente diferentes dos outros modelos de tratamento, de relação com a sociedade, com os colegas. E com 1 ano de clínica prognóstica, nós já éramos líder de mercado, e nós somos líder de mercado até hoje. Tá, e aí não é uma questão só de liderança, né, doutor? É uma questão de atendimento, né? Um padrão, né, você criar o propósito da empresa, né. Eu Nossa queria que empresa ela tem você um falasse um pouquinho propósito. sobre isso A aí. nossa empresa, o primeiro propósito da Prognóstica, isso foi sempre desde o início, eu sempre deixo claro isso, era o propósito de acolhimento. Então, assim, antes de pensar em tratamento, vamos acolher o paciente. Aqui não é um tratamento técnico, o ambiente não é gelado. Então, você vai notar isso se você tiver a oportunidade de frequentar qualquer clínica e ir na prognóstica, o ambiente ele é mais quente, porque a temperatura do ar-condicionado é controlada. Porque a gente faz com que o ambiente tenha um ambiente em que a pessoa se sinta como se ela estivesse em casa. O treinamento de RH dos meus funcionários são um treinamento de acolhimento, então toda a atenção ao paciente. E é muito legal, porque eu E isso recebo se muito. estende também, desculpa, Mauri, mas doutora Mauri, mas isso se estende também à família, né? Tem, Porque não não, tem como, quando né? você fala oncologia, você não está falando do paciente, você está falando de um É bom a ecossistema. gente explicar isso, né? Você está falando de um ecossistema, o ecossistema social do paciente. Amigos, eh, os ambientes que ele frequenta, a família, né. Então, sim, tem tudo a ver com todos esse ambiente. Então o principal característica da clínica prognóstica é o acolhimento. Nós acolhemos nosso paciente. Depois nós vamos discutir tratamento. E acolhemos também a família, obviamente, existe um trabalho para isso, e consequentemente isso se transforma num resultado de mercado, que é o que a gente tem hoje, a gente é líder de mercado, é a clínica que tem o maior Esses, volume, nós estamos falando em 14 anos, certo? 14 anos. Nesses 14 anos, eu preciso lhe fazer uma pergunta e aí eu preciso ser bem direto mesmo. A medicina do futuro nasce da consciência? Por quê? Bom, a medicina do futuro ela nasce da consciência, porque se você não sabe para que você fez medicina, ou se você fez medicina porque você quer algo que você vê e não que você sente, ela não é da consciência. Então, eu vejo isso muito na juventude. Eu quero ser médico porque o médico anda de carro importado. Eu quero ser médico porque ele mora numa casa boa, ele viaja. Isso não é da consciência. Eu quero Isso ser médico porque quero ganhar dinheiro. Isso. E quando você é médico porque nasceu da sua consciência, eu quero ser médico, tudo é consequência. Tudo. Qual- Inclusive o dinheiro. Isso a gente pode até expandir para qualquer profissão, né, doutora Mauri? Mas a medicina mais ainda, né? Porque nós estamos falando de Ah, coração para coração, né? você está falando de vida, né? Né? Não tem como Você não está ser, né? falando de Você tem que vida, ver o né? coração primeiro, em primeiro Ah, lugar, né? você está falando de vida. E aí, quando a gente fala de prognóstico e falamos também dessa evolução, essa evolução nos leva ao Campo Grande Medical Center. O que é o Campo Grande Medical Center, para quem não sabe? Então, E essa evolução também da quando, prognóstico. quando eu te falei que a gente criou a prognóstica por uma necessidade, o Medical Center ele passa pelo mesmo processo. Esse é um processo de evolução da nossa cidade, do nosso estado, eu É, acredito, não é? é um processo natural da cidade, uma cidade que está beirando 1 milhão de habitantes. Você sabe que qualquer cidade que quando chega a 1 milhão de habitantes, ela muda completamente a sua cultura Já de, estamos de sentindo isso, expansão, né? né? Ela muda, isso é natural. Eu vivi isso em Campinas. Quando Campinas, lá em meados de 2097, 98, eu era professor de cursinho e eu fui fazer uma consultoria na Unicamp para orientar como abrir o cursinho da Unicamp. Porque o cursinho da Federal aqui, o antigo cursinho federal, fui eu que abri junto com dois amigos. E aí eu fui Esses lá. dias, não tem muito tempo. Nós abrimos em 97. Olha que louco. Em 99 eu fui em Campinas e Campinas tinha praticamente 1 milhão de habitantes. Era uma cidade Ou tranquila. seja, quase Campo Grande hoje, né? Nós estamos próximos Hoje disso. Campinas tem 3 milhões. Em 2 décadas. É rápido demais. Muito rápido. Então a cidade está chegando a esse momento. E, e o que acontece é que nós temos uma descentralização da saúde em Campo Grande. E isso você não vê nos grandes centros. Os grandes centros, a medicina ela é centralizada. Então, quando você vai para dentro do Einstein, do Sírio,
do Oswaldo Cruz, do 9 de Julho, você vai para aquele lugar e lá você resolve a tua vida. O que facilita muito a nossa vida. Então nós precisamos ter essa cultura aqui em Campo Grande. E daí nasceu essa ideia do Medical Center, que ela já é cozinhada já faz muito tempo. Eu já escuto essa história há muito tempo, mas nós não estamos falando só do grande centro, nós estamos falando de Londrina, nós estamos falando das pequenas capitais, digamos assim, dos Capitais, né? interiores, né? Ah, Que já tem os seus medical center. E Campo sim. Grande vinha nessa promessa. E agora essa promessa deixou de ser promessa, virou realidade. Isso traz principalmente a praticidade, né? Ganhar tempo e velocidade, né, Ela doutor? traz a comodidade, ela traz a resolutividade, ela traz o que é mais importante, a alteração da evacuação das pessoas da cidade. Então, se você tem condições hoje de fazer um tratamento financeiramente, eu tenho vários pacientes que, antes de passar em qualquer médico aqui, eles vão embora. Por quê? Porque eles precisam de agilidade. Então, eles entram dentro de um grande centro médico em São Paulo, De ele manhã, de manhã à tarde ele está tratando, e ele já fez tudo. Infelizmente aqui não, aqui eu peço um exame de sangue, a Unimed, que eu vi que é a tua patrocinadora, ela tem um laboratório dela. Se o paciente é Unimed, ele tem que ir lá no laboratório dela. Se ele é Cacemes, ele tem que ir lá no laboratório da Cacemes. Tem que fazer radiologia, exame radiológico, ele tem que ir lá. Aí depois ele tem que pegar o exame. O laudo não sai né, imediatamente. e algumas das vezes você até desiste, né? Você vai, começa a fazer os exames, aí você para no meio, porque é tanto Ah, lugar que você tem que ir, é. que aí não dá tempo, não fecha a Então, agenda. então não é muito difícil Entendi. de ter um raciocínio em dizer que não é melhor ter tudo no mesmo lugar. Não é. Só que infelizmente é muito complexo, porque você precisa de muitas cabeças pensando igual. E a gente tem essa. Eu, o Adalberto, o Castilho, nós fazemos parte de um grupo em que nós somos conselheiros do Cicobi. Legal. E, consequentemente, Ah, nós temos reuniões. é bom só falar que o Cicobi União BR. É, Unic o BR. Nick BR. Não sei nem se eu poderia falar, mas Lógico que pode, porque é meu parceiro, é então parceiro tá. TOTUS lá. Pô, então tá. Então assim, então a gente conversa muito sobre isso. E é esse grupo que tem essa ideia há muito tempo e nós conseguimos pensar igual. E essa é a realidade que está se revelando nesse momento, que é o Medical Center. E o Medical Center, nós estamos falando ali a localização, já havia falado aqui nos podcasts anteriores, Mato Grosso, né? Na Mato Grosso, fica atrás da Cacemes. Literalmente atrás, né? Literalmente Literalmente atrás. atrás, ali do lado Literal- do Palácio Murano Palácio ali, né? O Murando, Palácio Murano ali Murando, também, que é isso. nosso parceiro. Um abraço pro E Thiago. Thiago é meu amigo. O Thiago ia estar aqui hoje, né? Mas aí ele vai estar aqui comigo, tá me devendo, Thiago, o nosso bate-papo. Então, quando a gente fala de Medical Center, vem para essa revolução. Tem como a gente falar, doutora Mauri, é, qual é a estratégia da clínica? A clínica ela não vai deixar de estar onde está. Onde a clínica está hoje? Hoje a clínica está na 25 de dezembro. Ela vai sair de lá para o Medical Center ou vai ter um braço no Medical Na Center? É verdade, bom a gente... a nossa ideia é que tenhamos apenas consultórios no Medical. Legal. Lá. Até mesmo porque os consultórios que vão direcionar para aquilo que a gente precisa agilizar, que é o exame de imagem, com a MS Diagnóstico vai estar lá, Uhum. os exames de laboratório, que os laboratórios vão estar lá. Se precisar o paciente fazer algum procedimento pequeno cirúrgico, vai estar lá. E a clínica, basicamente, para infusão de quimioterápicos e imunoterápicos. Perfeito. Então a clínica não vai sair de onde ela Não, está e é não. só isso vem para agregar. Exatamente. Uma E aí, expansão, né? e aí eu fico imaginando também aqui, você está falando, doutor, o senhor está falando, e isso vai facilitar muito para a turma que vem do interior, né? Por conta do time, do tempo do interior, né? Ela já vem direcionado para um único local, um único endereço. Hoje nós atendemos uma média mensal de consultas pacientes do interior na prognóstica em torno de 23%. Vai ser impactado diretamente. Então, 23% dos nossos atendimentos consultórios são pacientes do interior. E é muito complexo essa logística para o paciente, né? Se É, puder facilitar, seria muito bom, né? é a mesma coisa quando a gente vai para fora, né? E você fica meio perdido na cidade, para onde vai, localização, estacionamento, enfim, nós vamos todos para o mesmo lugar. Quando a gente falar quando eu falo de clínica prognóstica e principalmente de hospital Rosa Pedrocian, a clínica nós já falamos há 14 anos, no hospital à frente lá da oncologia cirúrgica do hospital Rosa Pedrocian, eu não perguntei, doutora Maria, há quanto Lá, tempo? como oncologista da cirurgia oncológica há 20 anos. Eu Há estou no 20 anos. hospital há 22.
mas como serviço de oncologia, chefia e organização desde 2006. Com a tecnologia e com essas inteligências artificiais, a medicina robótica, qual a sua visão desse futuro? Eu acho que, como toda evolução tecnológica, ela traz mais benefícios do que malefícios. Essa tecnologia, principalmente com inteligência artificial, com essas tecnologias cirúrgicas, elas vão selecionar os melhores profissionais, consequentemente, os melhores profissionais vão saber lidar com essa tecnologia. Mas não podemos esquecer que a medicina, a base dela é a humanidade. Então você não pode perder a humanidade e a tecnologia ela vai nos auxiliar a ser melhores tecnicamente. E isso aí automaticamente auxilia também na prevenção, nos diagnósticos antecipados, isso ajuda muito, É, principalmente na isso oncologia, né, gera um doutor? carrossel de benefícios, né, para o paciente, desde o início do diagnóstico até o final do tratamento. Você acha, doutor, que a nossa humanidade, a nossa sociedade, as pessoas estão cada vez mais preocupados? Eu vejo muito disso, leio sobre isso. Você vai falar assim, de Jael, a mudança dos tempos, né? Eu vejo que a mudança do comportamento tem uma turma voltando mais para a saúde, para cuidar mais da saúde do que antigamente. O senhor está sentindo isso lá Sim, diretamente? sim, sim. A juventude não quer mais dirigir, não quer mais beber, não quer mais sair na noite, né. Acordando cedo para ir É, correr, é, né? o prazer ele mudou de endereço, né. O prazer está em casa, né, o prazer está na convivência. Nós nunca tivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão afastados, né, nós vivemos dentro Com de a uma mesma prisão, né. tecnologia, né? Byung-Chul Han, um filósofo coreano, ele é sensacional, ele fala que a gente vive dentro de uma prisão digital. Aí nós estamos falando do livro dele, né. É, Esse livro é sensacional. fantástico. Aí e Então outra, assim, super grosso, né. fininho, você entende. Fácil de ler. Quando você interpreta aquilo, você fala: "Cara, mas é isso mesmo que eu estou vivendo". Você sabe que eu tive que ler ele 3 vezes, né, porque eu entendi e falei: "Não, não é possível". Aí li de novo e E li aí de você viu novo, que é né. isso mesmo, que seu É, feed o tempo todo tá te é. educando e você tá preso nele. E ele estava falando de mim, né. Eu falei: "Cara, ele está falando de mim, eu não Exatamente. acredito nisso". Então assim, consequentemente as pessoas estão mais solitárias. E o que que é melhor para você quando você tá solitário? É cuidar de você. E é a evolução. Ele tá É, perfeito, né. a sociedade do cansaço, né. Sociedade do É um cansaço. absurdo isso. Meu amigo e doutor Amaury, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito de coração. Foi um Obrigado. bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu queria que você falasse pra gente. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, mas eu não saberia se eu ia perguntar agora, no final, no meio, mas ó, antes da gente terminar, eu quero te perguntar. São quantos colaboradores na clínica hoje? Hoje nós temos 28 colaboradores. 28 colaboradores, são 14 anos. Aí nós estamos falando você e doutora Verusca, e mais quantos profissionais lá? Médicos, ao total 28. 28. 28 médicos. Perfeito. Fora, Perdão, 27 médicos e 28 colaboradores. então nós estamos falando aí de um time grande. Muito grande. Lá no hospital, Rosa Pedrocian, O Hospital Rosa Pedrocian, ele é gigante, cara. O né? Hospital Rosa Pedrocian, lá tem, de colaboradores, 2.600 colaboradores. Perfeito. Mas quando você fala, qual é a sua visão de liderança, qual é a sua visão de gestor, qual é o sucesso de um bom gestor e de uma boa liderança nesse mundo que nós estamos vivendo de transformação geracional e principalmente tecnológica? Cara, Darwin explicou isso. Você só precisa se adaptar. Simples. A Você adaptação. você se adapta. Não precisa Você tem bater que de ent frente, né? você tem que entender que cada ser humano, ele tem um reflexo da segunda lei de Newton, cara, que é a lei da ação e da reação. Você tem que entender isso. E você não pode, tratar primeiro todo mundo igual, Não porque cada um tem existe. uma expectativa. Mas você tem que entender que você tem que ouvir todo mundo. Ouvir e o que é mais importante, procurar, ouvir e dar as respostas no tom adequado. A comunicação, ela é o fator mais importante dentro da liderança, né. Quando você fala na linguagem de comunicação, isso é uma coisa que eu não sei se nem se eu tenho tempo, mas acho sensacional, as pessoas não valorizam a linguagem, o tom da voz, o que você fala, né, os 4 viés da comunicação, né, o que você fala, o que você acha que está falando, o O que que ele o ouve outro e o é. que ele interpreta do que você está falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. Acho que a liderança passa por isso. Eu não posso dizer para você que eu me considero um bom líder, mas eu me considero uma pessoa que procuro ser um bom líder.
A gente tenta A todo gente dia, tenta ser mas é um todo boleto. dia, né, não dá para É, ser só uma vez, de vez em quando. é isso aí. Eu acho que é isso, e o grande desafio da humanidade talvez seja a própria comunicação, né, doutor? A Nós estamos comunicação ela é falando dela, tudo, né. ela basicamente ela é a base de tudo. Ela é a solução e o grande E o desafio, grande desafio, você mesmo precisa saber se com comunicar, tantos precisa canais de comunicação. ah, e eu acho que aí, por exemplo, a inteligência artificial te ajuda muito nisso, porque você sabe o que você quer, mas você não sabe colocar em prática, ela pode te ajudar nisso. Sensacional. Doutora Mauri, amanhã, abrindo o computador seu, ou você abrindo o seu celular lá no Campo Grande News, qual seria a manchete que você escolhe, se você pudesse escolher a qualquer manchete no mundo, qualquer notícia, excelente notícia no mundo, qual seria ela que o senhor gostaria de ler amanhã na capa do Campo Grande News? Puta, Escolhe, qualquer essa uma no mundo. qualquer uma no mundo, cara, eu porque agora eu vou abusar, né. Não sei, cara, te dizer assim, porque eu acho que eu tenho tantas expectativas de notícia, mas eu acho que a gente tá, não sei se eu tenho tempo, a gente precisa evoluir mais, cara. Eu queria que se a gente pudesse ouvir a grande notícia, assim, que a importância que nós podemos fornecer para a evolução cultural da sociedade. Então eu gostaria de ver uma matéria sobre isso. E a gente ter uma capital linda como essa e poder estar discutindo coisas lindas, coisas grandes, coisas de Projetos. projetos e não estar discutindo buraco em rua, entendeu? Eu queria estar discutindo isso. Então, eu acho que a notícia que eu queria ouvir era alguma coisa sobre a melhora da cultura das pessoas. Para cul- mim, eu me contento com isso. Cultura da sociedade como Ah, um todo. como um todo, é. Esse foi meu amigo de futebol de salão, doutor Amauri, lá da época de ASE. Eu não Faz vou nem tempo, entrar hein? aqui, Joaquim Murtinho, doutor Amauri de Oliveira, diretor médico da Clínica Prognóstica e chefe do Serviço de Oncologia Cirúrgica do Hospital Rosa Pedrocian. Meu amigo, em meu nome, de Jande Barros, em nome do Campo Grande News e em nome do nosso News e Negócios, foi um prazer ter você Pô, aqui. As obrigado. últimas palavras são suas. Não, Obrigado obrigado, mesmo. obrigado mesmo pelo convite, agradecer o Castilho Cid aí por essa iniciativa da Sim. Tectares, juntamente com o nosso médico, e dizer que é uma proposta muito boa para Campo Grande. Eu acho que eu vou ficar muito feliz quando isso ficar pronto. E eu também, eu já estou feliz antes de começar, inclusive, Aham. mas é uma ótima notícia porque isso significa a evolução do nosso estado, a evolução da nossa cidade, e é sobre isso. Nós precisamos cada vez mais discutir projetos, planos e principalmente a evolução da nossa sociedade. Fica aqui o meu abraço de Jean de Barros em nome do Campo Grande News, em nome do News e Negócios. Até o próximo episódio.